ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Os sacerdotes aqui, diante de um sinal notório, não tinham eles o que dizer ao contrário, tamanhas evidências da cura de um paralítico, e aqui reconheceram eles. O que eles reconheceram? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, eles viram que eles eram muito ousados. Pedro, intrépido, quer dizer, não recuava, fazia afirmações, e nele havia algo de diferente. E diz aqui que eram homens iletrados e incultos. Para você conhecer a Deus não precisa muitas letras, precisa só aceitá-lo, só recebê-lo. E a Bíblia diz que não foram chamados muitos de nobre nascimento, nem muitos sábios segundo a carne. Aprove a Deus chamar aqueles que não são, para envergonhar os que são. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, de que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando um coração aberto, que o recebe com alegria, que o recebe como uma criança, que não tenha restrições, nem contestações, nem muitos sês e nem porquês, questionando. Não, ele só quer uma ovelha que o receba. Então, aqui chama a atenção que eles admiraram-se. Então eles ficaram admirados, porque esses homens que não têm letras, eles são incultos, são indoutos, e como eles têm essa ousadia, como eles têm essa intrepidez, e diz aqui, admiraram-se e reconheceram. Então eles foram reconhecer que haviam eles estado com Jesus. Jesus estava no caminho deles, eles atravessaram o caminho de Jesus, ou Jesus atravessou o caminho deles. Então, o fato de estar com Jesus traz uma grande notória diferença. E essa diferença é manifesta em todo aquele que crê. Então, eles estiveram com Jesus. Eles reconheceram por quê? Eles eram simples pescadores, sem letras, sem graduações nenhuma, e eles falavam como quem tem autoridade. Eles falavam com destemor, mesmo diante dos sacerdotes, do sinédrio, dos maiorais dos judeus. Eles falavam com uma autoridade que o diferenciavam, que fazia toda a diferença. E eles reconheceram que essa autoridade vinham porque eles estiveram com Jesus. Agora, de onde vem essa intrepidez de Pedro e de João? Olha, nós sabemos muito bem que Jesus, ao ser preso, tendo ali Pedro participado da prisão, e Pedro quis reagir à prisão, deu um golpe de espada no soldado Malco, que cortou-lhe a orelha, mas Jesus veio e o repreendeu. Jesus curou ali a orelha, colocou no lugar certo, e nem cicatriz ficou ali. E Pedro repreendeu Pedro, que não é pela espada, guarda a tua espada, porque aquele que lança mão da espada morrerá por ela. E o interessante é que Pedro, andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, o poder de Jesus, ele ainda guardava uma espada debaixo da capa.
né, escondido, e Pedro quis usar essa espada, mas essa espada não servia para nada diante das monumentais forças que estavam ali em questão, a força espiritual, e Jesus, então ali Jesus fala o seguinte, que ele falou assim: olha, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai que mandasse 12 legiões de anjos, em torno de 72 mil anjos, e ninguém me levaria. O exército romano inteiro não levaria Jesus com 72 mil anjos. O que Jesus está falando? Que o meu poder supera todos os poderes humanos, que o meu poder não tem limite. E quando os soldados foram prender Jesus, eles disseram, Jesus pergunta para ela: quem procuras? Jesus, o Nazareno. E Jesus responde: eu sou. Ali ele se declara Deus feito homem, e todos os soldados caíram no chão. Uma palavra, caíram no chão. Vocês estão diante do Deus Todo-Poderoso, que se fez homem. E ali eles caem todos, e Jesus fala ali também com Pedro: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, 12 legiões de anjos ele mandaria, e ninguém ia me levar. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, porque para isso eu vim. Então ele veio com um propósito. Mas o motivo dessa fala, dessa noite, é porque, em que estava baseada a intrepidez de Pedro. Olha, Pedro, Jesus sendo preso, Pedro sendo abordado ali por pessoas, falou assim: você é um deles. E fala a Bíblia que ele praguejava, e ele falava contra Jesus: eu nem conheço esse homem. Nós vemos aqui um caráter vacilante, um homem medroso, um homem receoso das retaliações do mundo, das pessoas, do exército romano, autoridades romanas sobre ele. Então ele era um homem medroso, mas como um homem medroso, vacilante, inculto, indouto, pode se transformar num homem cheio de autoridade e de intrepidez? Há uma razão para que isso ocorra. E tendo Jesus ressuscitado, Jesus se apresenta ali na praia, e Pedro e João tinham desistido do ministério, e eles foram pescar. Ele falou: só vamos pescar. Jesus morreu mesmo, acabou, então vamos pescar. Mas e Jesus já tinha falado para eles, falou assim: olha, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, até que vocês recebam a promessa do Pai, e sereis revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra, por toda a Judéia, por Samaria, até os confins da terra. E Jesus fala para eles: e recebereis poder. Então, o que pode ter acontecido, o que aconteceu na verdade sobre Pedro, era um poder que estava sobre ele. Mas ali na praia, Jesus se apresenta e fala assim: olha, atira a rede aí do lado direito. Fala assim: pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra nós vamos atirar a rede. Então eles lançam a rede e vem ali peixes, que a noite inteira, grande quantidade de peixe, e eles ficaram maravilhados ali. E Pedro vai à praia, eles vão à praia e encontram Jesus sentado, já com peixe nas brasas e pão cozido na brasa, e eles sentam ali, e Jesus parte um pedaço de peixe, um pedaço de pão, entrega para Pedro,
né? E Pedro ali de cabeça baixa, porque Pedro tinha praticado, né, um ato terrível, de contradição na vida dele, porque ele amava o Senhor, ele conhecia o Senhor, mas ele fraquejou e ele negou o Senhor. Por 3 vezes ele negou a Jesus. Então Jesus parte o pão e o peixe, entrega para Pedro. Pedro de cabeça baixa, todo ali sem jeito, creio eu, né? Todo desconcertado. Ele pega, toma Pedro, coma Pedro. E Pedro ali, né? Eu acho que o pedaço de peixe mais difícil dele comer foi aquele pedaço de peixe difícil de comer, né? E Jesus pergunta para ele: tu me amas, Pedro? Ah, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Passa um pouquinho, aí Pedro come. Jesus dá outro pedaço para ele, e Jesus pergunta para ele novamente: tu me amas, Pedro? Ele fala assim: eu te amo, Senhor. Aí ele fala assim: apacenta as minhas ovelhas. E ele come aquele pão, né? Ele teve ali uma oportunidade de se reconciliar com o Senhor e consigo mesmo, de declarar que ele amava o Senhor. E Jesus pergunta a terceira vez, e a hora que ele pergunta a terceira vez, Pedro lembra de que ele havia negado Jesus, e Jesus dá ali o pão para ele, o peixe. Tu me amas? Ah, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Então, olha bem, Pedro andou com Jesus, né? Foi um homem ali atirado, ele sempre ia na frente, ele sempre levava algumas, né? Mas ele negou Jesus, ele conheceu Jesus, viu os mistérios, viu falar de Jesus, andou com Jesus, viu os milagres, viu o poder de Jesus. Ele deve ter ali conferido com as profecias, com a escritura, quem era Jesus, né? E ele pôde ali dizer que, né, quando Jesus perguntou: o que dizem que eu sou? Né? Ele falou assim: uns dizem que o senhor é Elias, que o senhor é isso, que o senhor é aquilo, é um profeta, tal. E Jesus pergunta para eles, fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro se adianta e responde para ele, né? O Senhor é o Filho de Deus, né? Aí Jesus fala assim: olha, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou essas coisas. Então Pedro conhecia ele, né? No profundo, conhecia Jesus, e Pedro o nega, mas Jesus dá a ele a oportunidade de reconciliar-se, né? Anulando as 3 vezes que ele negou Jesus. Agora ele tem a oportunidade também de reconciliar consigo mesmo, porque a consciência dele estava pesada, né? E ele pôde ali dizer para Jesus que o amava por 3 vezes, e Jesus manda ele apacentar o rebanho. Mas depois Pedro tem todo o seu ministério, e nós vemos a ousadia e a intrepidez de Pedro. E aqui os sacerdotes, os maiorais dos judeus, eles se admiraram de ver a intrepidez dele junto com João, e reconheceram que eles só podiam ter estado com Jesus, eles estiveram com Jesus. Então a razão da intrepidez deles foi a razão de haverem estado com Jesus, de conhecerem Jesus. Agora, o que Jesus fez para que a personalidade deles tivesse mudado? João Batista, ao anunciar Jesus, ele fala o seguinte: eu batizo vocês com água, mas virá um que é maior do que eu, aquele que eu não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália.
esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em Atos, quando ali estavam todos reunidos, os discípulos, em torno de 120 discípulos, eles oravam. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e eles ali com Jesus, reunidos ali, eles recebem o batismo no Espírito Santo, e eles passaram, né? E diz aqui a Bíblia, estando pois à destra de Deus, né? Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então Pedro já está falando assim: olha, isso que está acontecendo não é porque estão bêbados que eles falam em outras línguas, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como outros, falaram em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, e eles passaram a falar em línguas, em outras línguas, como o Espírito lhes concedia. Quer dizer, homens passam a falar outras línguas. Um vento impetuoso entrou ali no recinto, e vieram como eles línguas como de fogo sobre a cabeça deles. E eles passaram ali a falar em outras línguas, e houve um alarido, um barulho que chamou a atenção das pessoas que estavam por ali, e falaram: de onde vem isso? O que está acontecendo? E nós estamos vendo a eles falar das grandezas de Deus nas nossas próprias línguas. Agora, aí Pedro vem e fala: olha, eles receberam a promessa do Espírito Santo, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou o que vocês veem e ouvem. Então, após isso, Pedro ele recebe vamos dizer, um poder de Deus, porque Jesus fala: e recebereis poder ao receber o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, e Pedro, aquele homem vacilante, aquele homem medroso, aquele homem inculto, agora ele toma a palavra e ele fala do que está acontecendo. E ele diz: esses homens, esses que vocês estão vendo falar das grandezas de Deus em várias línguas, eles não estão bêbados, eles receberam a promessa do Pai. Eles receberam a promessa do Pai, do Espírito Santo. Então eles foram batizados no Espírito Santo. Então, e nessa pregação aqui de Pedro, mais de 3 almas se converteram pelo poder do Espírito Santo e da ousadia que estava que foram depositados sobre Pedro. E Pedro realizou ali, através do Espírito Santo, grande obra para o reino de Deus. E quando a Bíblia não vai até a morte de Pedro, mas a história nos relata que ele foi crucificado, e ao ser crucificado, eles foram crucificar ele de cabeça para cima, como Jesus foi crucificado. Ele falou: não, eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima. Com isso foi o meu Senhor. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Então, aquele homem que era medroso, aquele homem que negou o Senhor, agora ele é um audaz, ele é um intrépido, ele é um corajoso, ele é um extremista, pela causa que foi dada a ele defender, que é a causa do Evangelho, que é ser testemunha de Jesus. E ele defendeu, ele foi testemunha de Jesus com poder.
Então, olha, a importância do batismo no Espírito Santo, ele converte o medroso em uma pessoa intrépida, em uma pessoa corajosa. Ele converte o tímido num audaz. Ele converte aquele que é indiferente, que é frio, que é covarde, que é cheio de dúvida, em uma pessoa cheia de fé, cheia de fogo, cheia de ousadia. Então, o que nós temos, o que nós podemos ter, que lição tiramos disso? É a importância do batismo no Espírito Santo na vida do crente. Por que pessoas são vacilantes na fé? Por que pessoas convertidas não se envolvem com a causa do Evangelho? Por que pessoas elas têm vergonha do nome de Jesus? Por que pessoas não falam de Jesus? Por que pessoas ficam vacilantes, medrosas, tímidas, embora tenham aceitado, confessado Jesus como Senhor da vida delas? Porque está faltando algo. Porque pessoas titubeiam em vir a culto, são frias, são distantes, são dispersas. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo ainda não foi concedido a essa pessoa. Mas nós precisamos saber que o batismo no Espírito Santo está disponível a todo aquele que crê. Depende do homem descer do seu orgulho e receber a promessa do Pai, que é a promessa do Espírito Santo, e ele vai ter uma evidência, porque pessoas outras falam de Jesus, falam que são religiosas, mas não tem poder nenhum, é uma fé vacilante, é uma religiosidade sem limite, não vão para frente, ficam marcando passo, não tem ousadia nenhuma, não conhece as Escrituras, porque, e muitos até falam do Espírito Santo, mas não conhecem o Espírito Santo. Jesus fala que eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Então, as pessoas só recebem o que vê, mas nós estamos falando de algo que você não vê, que é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele quer revestir a todo que crê com um poder de pregar o Evangelho, um poder de intercessão, de oração, um poder de participar da vida da igreja, um poder de se adiantar nas coisas de Deus, para converter o tímido em alguém corajoso, o medroso em alguém audaz, alguém intrépido, aquele que estava pronto, vacilando na fé, para ser cheio do Espírito Santo. A questão é o batismo no Espírito Santo, que transforma o crente em alguém cheio de fogo, como a gente diz, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Ele não quer perder um culto, ele não quer perder uma reunião onde se fala da palavra de Deus. Ele é uma pessoa que fala, que ele testemunha de Jesus, quer ouçam, quer não, ele insiste, ele fala, ele passa até por um atrevido e muitas vezes interpretado como alguém fanático, mas este só fala de Deus, ele só fala de Jesus, ele só fala do Evangelho.
né? Porque ele foi revestido de poder. E ele ora, e as coisas acontecem, ele intercede pelas pessoas se convertem, pessoas passam a vir para a luz do Evangelho, e então o corpo de Cristo deve orar, deve para receber o Espírito Santo, deve desejar de todo o seu coração o batismo no Espírito Santo. E a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas, quer dizer, ainda recebe uma língua diferente, uma língua que é concedida àquele que crê, uma língua que ninguém entende, e muitas vezes nem ele próprio está entendendo, mas a Bíblia diz que são a língua dos anjos, e por essa língua, ela não é um instrumento para que você pareça mais espiritual do que os outros, não é algo para exibicionismo, mas é algo para você ter um canal de comunicação com Deus, fazendo a oração perfeita e falar em línguas, orar em línguas, ativa os anjos no seu ministério, na sua vida, e os anjos, eles vão trabalhar, eles vão agir conforme a oração. É a oração do Espírito Santo tomando a sua língua, a sua boca, o seu corpo, e ali orando através de você. E ali você vai edificar a si mesmo, você vai edificando a si mesmo, você vai ficando cada vez mais cheio de Deus, mais corajoso, mais intrépido, e como Pedro, que era medroso, passou a ser intrépido. Então você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, é um medroso, é um tímido, envergonha do nome de Jesus. Se você desejar de todo o seu coração esse batismo, buscá-lo e saber que isso está disponível para você, que Deus quer te batizar, que Jesus quer te batizar, esse então um recurso para uma vida espiritual audaz, para que a pessoa seja uma testemunha de Jesus até os confins da terra, e que fale com a autoridade de Deus na terra, e que seja embaixador de Deus na terra, e que receba poder de Deus na terra para exercício de dons espirituais. E eu não sei como alguns falam que não há isso, que isso é desnecessário. Como o próprio Paulo fala: eu falo mais língua do que todos vocês. A importância disso na nossa vida, para a edificação da nossa fé, edificando a nós mesmos, sendo recarregado do poder do Espírito Santo. E aí nós vamos falar para toda a humanidade quem é Jesus, quem é o Deus Criador dos céus e da terra, quais os propósitos dele para nós, para os homens, para a humanidade. Então coloquem no coração esse desejo, sejam cheios da graça, sejam cheios do Espírito Santo. E a igreja vai passar a ser uma igreja viva, porque ela vai ter dons espirituais, ela vai ter revelações, ela vai ter profecias, dons de cura, ela vai ter discernimento de espírito. Eu falo para aqueles que creem no Evangelho, Se você está ouvindo que não crê, isso não é problema meu, mas eu falo o que diz a palavra de Deus. Então, você que deseja isso,
você que aspira e você que diz que é de Deus, você só vai ser audaz, intrépido, com o batismo do Espírito Santo. Deus te abençoe. Haja luz sobre a sua vida. Deus te abençoe. Haja luz, haja progresso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.